bom dia. Para nossa quarta-feira, né? Pensemos no seguinte: amanheceu e é pelas coisas simples da vida que devemos ser gratos a Deus todos os dias. É por podermos acordar que devemos reconhecer o quão grande é o seu amor por nós. Então, às vezes a gente sempre fala, né? A gente acaba esquecendo de agradecer, né? E se estamos aqui, se eu estou aqui preparando isso para vocês, se vocês estão aí me ouvindo, é porque Deus deu mais uma oportunidade para nós, né? Nós amanhecemos mais um dia, ok? Vamos seguir a nossa correção, então. Hoje, sobre a falência da República Velha, capítulo 10, da página 180 à página 195. Nesse capítulo 10, ele vai falando sobre o desgaste, né, desse sistema oligárquico que se tem, um governo de poucas pessoas, né, e que por questões políticas, lógico, né, se está falando da falência da República, por desacordos, acaba surgindo um movimento que ficou conhecido como a Reação Republicana, que estava criticando como eram escolhidos os presidentes pelos estados e a política econômica do governo. Então, foi um protesto aí, né? Essa reação republicana, então. O que desencadeou a reação republicana, movimento político surgido no Brasil no início da década de 20. Então, ela é um movimento de caráter oposicionista e ela foi desencadeada pela insatisfação de alguns setores em relação à política do café com leite, dominada pelas oligarquias de São Paulo e Minas. Então, uma reação republicana, uma reação contra a república que estava no momento. As críticas a essas oligarquias dominantes. Então, o que as críticas e as reações às oligarquias dominantes da década de 20 podem demonstrar em relação ao sistema político vigente no período? Então, as críticas que essas oligarquias dominantes na época mencionadas podem demonstrar o enfraquecimento da política do café com leite, que é aquela política que alternava São Paulo e Minas na presidência. E sempre prevalecia o interesse desses grupos em relação aos demais estados. Então, essa reação das oligarquias dominantes aí está mostrando que eles não estão satisfeitos com esse revezamento. Nessa citação, nós temos as caducas instituições políticas. Quando fala, a insatisfação do país era geral, mas foi a jovem oficialidade do Exército da Marinha, os chamados tenentes, quem assumiu a liderança das oposições. O tenentismo veio preencher o vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzirem o processo de lutas que começava a sacudir as já caducas instituições políticas da Primeira República. Os tenentes assumiram as bandeiras do conteúdo liberal, que há algum tempo já vinham sendo agitadas pelos setores oligárquicos dissidentes. Então, quando se fala em instituições políticas caducas, né, por algumas lutas na República Velha, porque algumas lutas, alguns desejos aí da República Velha estavam caducas. A autora quer dizer o quê? Que, na visão dela, a política brasileira era conduzida de forma ultrapassada. É isso que estava gerando a insatisfação. E, por isso, deveria se mudar, né? Esses tenentes deveriam tomar uma atitude, digamos assim. E vão se criando aí vários protestos, né? No ano de 1924, então em São Paulo, surgiu uma onda revolucionária liderada pelos militares. Em que ela se inspirou, né? Qual era o objetivo dela? Então, ela foi inspirada no Forte de Copacabana, em 1922, e tem o objetivo de derrubar o presidente. Nessa mesma época,
vai existir o movimento modernista. Então, no exercício vocês devem citar alguns aspectos e objetivos do movimento modernista brasileiro que surgiu na década de 20. Então, esse movimento é um movimento iniciado por uma parcela da burguesia que estava insatisfeita, né, pelo fato de que tudo que era europeu era bonito, era bom, né? Era a cultura europeia que era padrão para tudo. E aí essa corrente aí do movimento modernista vai propor o quê? Romper com essas linhas e criação de uma cultura que valorizasse as coisas nacionais, as coisas do nosso país. Então, seria no estilo... minha garganta. Muito diferente do que se vivia até então, né? Não era essa inspiração europeia, né? Seria por si só, né? Algo que fosse brasileiro, digamos assim. As classes perigosas e os de baixo. Com a chegada do fim da década de 20, a Primeira República ia se esgotando. E o seu legado, né, a sua herança, parecia, mesmo que em seu contexto, ambivalente. De um lado, ficaria na lembrança como o momento do boom da urbanização, da industrialização e da entrada dos imigrantes. De outro, como um período de repressão, de todo tipo de falcatrua política, da aplicação de medidas racistas, da expulsão da pobreza para as laterais das cidades. Além do mais, com tanta ambiguidade, né, com tanta coisa dupla aí, a República se converteu em palco de conflito, sendo os centros urbanos considerados espaços de atuação das classes perigosas e de movimentação e reação dos de baixo, né? Então, com tudo que a gente viu aí sobre a República Velha já, vocês devem responder lá quem formava as classes perigosas. E quem que eram os de baixo? Né? As classes perigosas seriam as mais baixas, aquelas populares, formadas por indivíduos que são os de baixo, né? Operários, imigrantes, ex-escravizados e aqueles que estavam economicamente à margem, né? Aqueles que estavam passando por dificuldade financeira, que estavam desempregados ou assim por diante. 1922. Então, 1922, o ano lá da Semana da Arte Moderna, foi um marco na transformação da sociedade brasileira, durante o qual se assistiu a diversos movimentos de contestação da ordem, além das comemorações do centenário da independência. E aí, movimentos ou acontecimentos históricos da década de 20. A rebelião tenentista do Forte de Copacabana e a fundação do primeiro partido comunista brasileiro. A classe média e o enfraquecimento da República. Então, no início da década de 20, começa a ter aí um enfraquecimento dessa República oligárquica. Então, qual a relação da classe média da época com esse declínio? A República Oligárquica está entrando em crise, né? E o que a classe média tem a ver com isso? Então, os setores médios, eles estavam em alta por causa do crescimento da atividade industrial. E a partir disso, eles vão mostrar insatisfação em relação à política, né? Porque eles querem uma república cada vez mais liberal, cada vez mais antenada, né, para ser benefício deles. E assim eles começam a participar de movimentos de oposição ao governo e à política de café com leite, algumas vezes de forma bem efetiva e outras vezes só dando um apoio, né, às escondidas aí. Então, a classe média, que não está satisfeita, ela começa a se enganjar aí contra a política do café com leite. Os excluídos. Né? Nós temos aí a reação republicana, organizada por Nilo Peçanha, lançou o slogan mais repetido pelos tenentes até a Revolução de 30. Representação e justiça. Era uma dissidência
Previdência Civil dos excluídos do sistema do poder oligárquico. Então, quem eram os excluídos do sistema de poder oligárquico? Os excluídos eram aquela classe média que não fazia parte do São Paulo, Minas, ou, não era a República do Café com Leite. Então, esses são os excluídos do sistema, esses que estão ficando de lado, que nem vão estar aparecendo, digamos assim. A coluna Prestes, que a gente também estudou, que vocês viram um pouquinho sobre a história do Prestes, não na coluna Prestes, mas conhecer um pouquinho da biografia dele com o filme, Então, a coluna ela percorreu cerca de 25 mil quilômetros no interior do Brasil, entre 1924 e 1927, e a esse movimento tenentista, então, se associou a uma tentativa de derrubar o presidente Arthur Bernardes. A coluna Prestes ela percorreu diversos lugares no interior do país, mais de 25 mil quilômetros, e com isso a gente pode concluir que ela queria fazer o quê? Espalhar suas ideias, seus ideais e as suas críticas em relação às populações das várias regiões do Brasil aí. Ok? O último exercício que vocês têm, que nós conseguimos ver nessa chart, Então, ali, a igualdade em deveres e em direitos. Então, dever, que tem para trabalhar. E direitos, quem tem direitos é o contrário, Então, na chart estão representadas duas classes sociais, os trabalhadores, em primeiro plano e na primeira imagem, e os patrões em primeiro plano na segunda imagem. As ilustrações evidenciam as diferenças entre os setores, esses dois setores, E a exploração de um sobre o outro, mostrando que somente uma pessoa carrega aí os deveres, enquanto a outra somente desfruta dos direitos. Então, que tipo de igualdade é essa, Se eu tenho que trabalhar e fazer tudo enquanto que o outro tem os seus benefícios, Pessoal, então, as atividades desse capítulo 10, façam lá, tentam responder agora, ou para quem já foi pausando o vídeo para responder. Se ainda tiver dúvidas, depois no chat a prof conversa com vocês, a prof vai estar à disposição. Se quiser já me mandar antes, a dúvida, daí a prof já entra, já vai falando, já deixa anotadinho aqui na minha lista, já vou adiantando, depois para o chat, ok? E espero todos vocês lá. Um abração, até depois.